O Senhor Deus disse: ei, você que conhece o tempo, é hora de despertar do quê? E por que Deus está dizendo isso? Pode ser que seu povo esteja dormindo, sim ou não? Mas de quem Deus está falando exatamente? É de mim? É de você? De quem exatamente? Quem estaria dormindo nesse tempo terrível e miserável? Num tempo em que nós deveríamos estar alertas e preparados para subir com o Senhor, porque Ele está voltando mesmo. Ou então a frase, Jesus em breve virá, não é verdade? Responda. Quanto isso é verdade na tua história real? Você está se preparando como um servo que realmente sabe que seu Senhor logo virá? Ou ainda está esperando Ele para quantos anos? Para que você entenda melhor minha pergunta, o que vai ser você daqui a 5 anos? Aonde você vai estar? Como vão estar seus filhos? Uma vez pastor Tim fez essa pergunta na aula. Ele perguntou: quem vai ser você daqui a 5 anos? E os alunos tentaram responder para impressionar o professor, e então encontraram respostas diferentes, mas o pastor disse, como quem já sabia a resposta, disse: você vai ser o que estiver sendo. Porque hoje você planta o que você vai ser amanhã. Quem é você? Como são seus conceitos? O que você é realmente na história de Deus? Você sabia que diante do Senhor dos Exércitos não existe 3 grupos? Nós hoje pensamos que existem os certos, os errados e os indecisos. Não existe isso. Dentro da igreja não pode existir indecisos. De que lado você está de verdade? Se você fosse contado como servo de Deus, real, para que o Senhor Deus o levasse, o levaria para que lado? Você pode medir isso pelas coisas que você acredita, pelas coisas que você investe. Daria vida pelo que acredita? Você morreria pelo que você crê? Se você não está pronto para morrer pelo que acredita, não tenha coragem de cantar: eu não sou mais eu, Cristo. Você não é mais você mesmo? Pense nisso. Em Mateus 24, Deus dá uma lista tremenda de situações que aconteceriam por ocasião de sua volta. E o incrível que eu quero que você leia a partir do verso 1, leia aí o que o Senhor Deus diz. Preste atenção. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras e aproximando-se dele os discípulos, em particular, lhe perguntaram: mestre, quando acontecerão estas coisas? Que sinal haverá de tua vinda e do fim dos tempos? Olhe para cá agora, por favor, em nome de Jesus, e preste bem atenção. Jesus estava saindo do templo a última vez. Era a última vez que Jesus tinha entrado no templo e nunca mais ele entrou. Imagine você entrar num lugar e saber que nunca mais você vai voltar naquele espaço. Foi o que aconteceu com Jesus. Nunca mais ele entrou no templo. E ele estava descendo as escadarias naquele dia, quando os discípulos chamaram a atenção dele e disseram: mestre, dá uma paradinha. Era o final da tarde e o sol poente batia com o mármore branco e tornava aquele lugar fabuloso. E então os discípulos olharam e disseram assim: dá uma olhada, mestre, dá uma olhada nas estruturas do templo. E Jesus olhou aquilo tudo, era lindo, era muito bonito de se ver. E Jesus disse: não está vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. E continuou andando. Os discípulos ficaram tão impressionados, porque era como se tivesse jogado um balde de água fria no que os discípulos estavam sentindo. E então Jesus continuou caminhando e subiu o Monte das Oliveiras, e os discípulos caminhando atrás dele, pensando: para conseguir derrubar o templo, só se for o fim do mundo. E eles subiram pensando: vai acontecer o fim do mundo. E vai acontecer o fim do mundo enquanto esse templo ainda existir. Então lá em cima, quando subiram o Monte das Oliveiras, rodearam Jesus em particular. E o incrível, olhe bem o que eu vou lhe dizer: 12 discípulos tinham ouvido Jesus dizer que o templo ia ser destruído. E só 4 se interessaram pelo assunto. Só 4 rodearam Jesus e disseram: mestre, quando acontecerão estas coisas? Que sinais haverá de tua vinda e do fim dos tempos? Deixa eu lhe fazer uma pergunta.
Você sabe quem eram os 4? Sempre os mesmos. Pedro, André. Sempre os mesmos. Irmãos, incrível que parece que na igreja tem sempre um grupo que mais se destaca, que se envolve. Os 4, Pedro, André, Tiago e João, estavam envolvidos naquilo e ficaram pensando. E rodearam o mestre e perguntaram: mestre, quando acontecerão estas coisas? Você acha que Jesus se importa em responder essas perguntas? Sim ou não? Eu vou lhe dizer uma coisa. O sermão mais importante de Jesus, ele não pregou para as multidões. O sermão mais importante de Jesus Cristo pregou só para os discípulos. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Se Jesus tiver que escolher hoje discípulos para falar suas coisas importantes sobre o fim, quem que ele vai chamar dos que estão aqui dentro? Que grupo você acha que Jesus chama da face da terra para falar de suas coisas importantes? Como é o nome do povo? Adventistas do sétimo dia, sem dúvida nenhuma. Esses são os discípulos do Senhor. E então Jesus, interessado, foi responder para eles. Vou dar os sinais. Qual foi o primeiro sinal que ele deu? Veja o verso 4. Primeiro sinal. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos... Como é que é, irmãos? Como? Jesus estava falando para quem? Para o pessoal de fora? Estava falando para quem, irmãos? Mas discípulos podem ser enganados? Jesus achava que sim. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você entendeu o que eu disse no início? Que pode ser que você esteja vivendo no adventismo roubado? Pode ser que as coisas que você acredita, que você sabe e vive, nunca foram de adventistas. Para começar o assunto, você precisa entender em nome de Jesus. Se o Senhor Deus tem um mundo diferente do mundo, como é que este mundo diferente do mundo perdido deveria estar comendo? Ou você acha que não tem diferença entre as duas? Ou você acha que o Senhor Jesus só se importa que você não coma carne de porco? Responda. Pense nisso. Qual é a alimentação que o Senhor Deus pensou para as últimas pessoas da história da Terra? Ele, na sua visão, entendendo o tempo do fim, já deixou para nós uma série de informações, aliás, mais informações que deixou para todo o povo judeu, com muito mais detalhes. Por quê? O que ele esperava do povo dos últimos dias? Qual era a intenção de Deus? Que tipo de atitude ele esperava de nós, se nós somos o que comemos? Você sabe que algumas pessoas, olhe bem o que eu vou lhe falar agora, preste bem atenção. Algumas pessoas não compreendem que se não vencerem o apetite, jamais vão vencer os pecados pessoais. E você precisa compreender um detalhe interessante agora. Irmãos, eu passei alguns anos numa universidade, onde me foi feito entender de forma científica que existem alimentos que eles fazem as pessoas pecarem. Você sabia que existem alimentos que são próprios dos degradados moralmente? Tem coisas que as pessoas que gostam de adulterar também gostam mais desse alimento do que qualquer outro. Sabia que tem alimentos só para mentirosos? É verdade. E você tem que começar a pensar nisso. E por que isso que eu estou dizendo? Eu estou te falando porque o diabo, que odeia você e morre de ciúme de você, ele tem feito um cardápio tenebroso e colocado na sua frente com um perfume, um cheiro fabuloso para você gostar. E aquilo que o Senhor Deus criou para nós nos alimentarmos é tido como: isso não me dá força, nem coragem, nem condição para seguir avante. Já parou para pensar nisso? E as pessoas dizem: ah, mas se eu tirar essas carnes, açúcares, massas brancas, aonde eu vou conseguir as minhas proteínas? Vou comer o quê? Não é assim que nós dizemos? Sabe por que isso? Porque somos ignorantes demais. Como último povo da terra, não defendemos o que Deus disse. Nós defendemos o que nós gostamos.
Você ouviu? Então eu te pergunto, se o Senhor Deus tem ou não tem informação suficiente, o que será que enganaria você? Deus disse, acautelai-vos que ninguém vos... E o que será que enganaria você, irmão?